Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis. É muito bom podermos estar reunidos aqui novamente para ouvir as palavras de Jesus e aprender um pouco mais da nossa querida doutrina espírita, que tanto nos consola, nos esclarece, nos anima e nos convoca à reforma íntima a cada dia, nos tornando pessoas melhores, pois sabemos que somente assim faremos também um mundo melhor. Queria lembrar a todos que os que desejarem podem colocar um copo com água ou uma garrafa com água sobre a mesa, para que durante a reunião a espiritualidade amiga possa fluidificá-la e ao final da reunião possamos fazer uso dessa água, bebendo e oferindo energias, benfazejas de paz e de saúde. Hoje teremos a nossa companheira Carolina da Mata falando sobre o tema A Mulher Cananeia. Mas antes de passar a palavra a Carolina, nós vamos fazer a leitura de uma página de preparação que foi extraída do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, trazido pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título da página é Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. Aferi-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Bem, vamos agora nos unir em pensamento, elevando uma prece a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Senhor, em teu nome iniciamos a reunião de hoje, pedindo as bênçãos de Jesus e o amparo da espiritualidade amiga, para que as palavras ditas aqui possam servir de ânimo, de renovação, de esclarecimento a todos. Que possamos, ao final da reunião, estarmos mais calmos, mais pacificados, mais dispostos, mais animados para prosseguir a luta de cada dia. Te pedimos também, Senhor, que nossas melhores energias de paz e de saúde cheguem àqueles que mais precisem, principalmente àqueles que se encontram hoje num leito de hospital. Te agradecemos, Senhor, por tudo que temos, pela nossa família, pela nossa casa espírita, pelo pão de cada dia. A tudo isso somos gratos e principalmente por nossa vida. Te pedimos finalmente, Senhor, que inspire a nossa irmã Carolina, para que as palavras aqui ditas sejam o remédio para a nossa alma. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Passamos agora a palavra à nossa irmã Carolina. Olá, meus irmãos. É com muita alegria que retornamos a essa ambiência, mesmo que virtual, da Casa de Francisco, essa casa que nos acolhe e nos instrui ao longo da nossa existência. Como foi dito, no nosso encontro de hoje, vamos falar sobre Jesus e a mulher cananeia. Uma passagem que não é tão conhecida como tantas outras que vemos, mas é de uma beleza e de uma riqueza e nos mostra um exemplo muito grande de fé, de perseverança, de amor e humildade, muito propenso, inclusive, para os dias que estamos vivendo. Há muitas alusões à parte histórica nessa passagem. E para que ela fique mais clara para nós, se faz importante que a gente entenda um pouquinho melhor essa parte histórica, para que ela fique mais clara para a gente. Dependendo do evangelista a qual a gente recorra, ela pode estar descrita como mulher cananeia ou mulher cirofenícia, porque cada evangelista falava para um público em especial. E dessa forma, para que eles pudessem se fazer entender para aquele público, eles precisavam adequar a sua linguagem para a região ou para as pessoas para a qual eles estivessem pregando. A gente recorreu ao Evangelho de Mateus, no capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Nessa passagem da vida de Jesus, é importante para que a gente possa entendê-la, vale ressaltar que nosso mestre, ele já havia confrontado os fariseus para poder trazer a boa nova, e quando ele se dirige a essas regiões de Tiro e de Sidom, ele não vai com o intuito de pregar. No livro Personagens da Boa Nova, eles descrevem essa passagem da ida de Jesus como uma atitude prudente do mestre, porque ainda não havia chegado o momento da crucificação. A missão do mestre ainda não havia sido cumprida. Então, ele descreve esse momento como a atmosfera estava carregada de nuvens pesadas. Na Judéia, os inimigos se encontravam à espreita de Jesus para matá-lo. Na Galiléia, os fariseus se mostravam escandalizados com as suas palavras, que lhes desmascaravam a hipocrisia perante o povo. Prudente, porque ainda não chegara a hora do sacrifício. O mestre chama os discípulos e ruma a noroeste, seguindo o curso do Jordão no sentido de suas nascentes. Agora eu vou pedir licença, dando essa pincelada histórica, que inclusive vai permear todo o nosso encontro, para que a passagem fique mais clara possível para todos nós. A gente pede licença para ler um pouquinho o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que foi o livro ao qual a gente recorreu para ler a passagem e para que ela fosse de conhecimento de todos. Então, a mulher cananeia. E tendo saído daquele lugar, retirou-se Jesus para as partes de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles confins, gritou, dizendo-lhe: Filho de Davi, tem compaixão de mim, que está minha filha miseravelmente atormentada do demônio. Mas ele não respondeu palavra. E chegando-se seus discípulos lhe pediam, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, lhes disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Mas ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, valei-me.
E respondendo-lhe, lhe disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela replicou: Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, respondendo Jesus, lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Uma passagem que nos traz uma certa estranheza, né, com a atitude de Jesus a princípio, mas o mestre, como um grande educador de todos nós, ele sempre tem um porquê e o para quê de estar agindo daquela forma. Ele sempre traz essas passagens com o intuito de nos educar e nos exemplificar o evangelho a todo instante. Então, para um outro fato que a gente quer destacar para a compreensão dessa passagem, que a gente vai começar a esmiuçar a partir de agora, é que essa mulher chama Jesus, a princípio, de filho de Davi, que é uma designação usual que os judeus davam ao Messias prometido, pois que, segundo os profetas, nasceria do ramo davídico, o que causa dúvida nos apóstolos se ela seria gentia ou judia. Segundo Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, cães eram aqueles que não participavam da eleição de Israel. Então, e a expressão cachorrinhos, utilizada pela mulher cananeia, soava como terna de moestação. A imagem forte falava por si mesmo. A princípio, quando a gente começa a ler, Jesus parece relutante, né, em ajudar aquela criatura. Mas ele tinha um objetivo, aliás, alguns objetivos com isso. Dentre eles, era, a princípio com ela, que ela testar a sua fé e nos trazer uma lição quanto aos nossos pedidos, em especial os realizados durante as nossas orações. Será que, então, com isso, a gente vai trazer alguns questionamentos para nós mesmos. Será que a gente deposita uma fé real naquele pedido? Será que a gente está pedindo o que a gente realmente necessita? E quando a gente não é atendido, como é que a gente se comporta? Será que a gente traz essa humildade da mulher cananeia, que a gente contou, ela vence 3 negativas do Cristo, vence seu próprio orgulho. Amélia, em Primícias do Reino, nos diz que ela vence a si mesma, ao dizer: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Temos essa humildade, essa perseverança de anular o nosso orgulho, porque anulando nosso orgulho, a gente anula nós mesmos. Ou nos comportamos ainda como aqueles espíritos na infância espiritual e nos revoltamos contra o desígnio do Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, os Espíritos e Kardec nos trazem uma seguinte informação, que não se deve confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumentos da vontade divina nada podem sem ele. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pela derrota que são infligidos. Ou seja, a gente ainda é muito orgulhoso, muito presunçoso, como diz o Evangelho, e a gente
se revolta, age como crianças mimadas ainda, não sabemos direito ainda o que pedir, e não entendemos que sempre somos atendidos, mas não da forma que a gente espera. Severino Celestino, que é um estudioso da doutrina espírita, no livro O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, ele nos traz a seguinte reflexão: Jesus calou a boca dos saduceus, discutiu com os fariseus, venceu os publicanos, mas não conseguiu calar aquela mulher. O coração de uma mãe, ao se encontrar diante do sofrimento e da necessidade de um filho ou uma filha, é muito forte e quase sempre é imbatível e não mede esforços para atingir seu objetivo. Por isso, nunca se deixa vencer pelas negativas. Então, os espíritos nos falam que geralmente o amor maternal, tirado algumas exceções, que a gente sabe que existem provas, no estado evolutivo em que nós estamos, é o que mais se aproxima do amor verdadeiro. Chico Xavier nos fala, usando as minhas palavras, a grosso modo, que a oração de uma mãe, ela arromba as portas do céu. E isso podemos perceber bem exemplificado nessa passagem. A princípio, quando ela suplica auxílio, Jesus se mantém em silêncio, mas a sua fé, o seu amor, a movem e fazem com que ela continue persistindo. O amor por aquela criatura que se encontrava em um terrível processo obsessivo. Como a gente pode perceber, Jesus ele estava em companhia dos apóstolos. Os mesmos, a princípio, eles repelem aquela mulher em busca de socorro. Jesus, quando ele não toma, a princípio, uma atitude, aguarda pela atitude deles, dos apóstolos. Eram eles que iriam seguir com o legado de Jesus. Então, Jesus espera o primeiro movimento dos apóstolos, que não entendem que deveriam agir em socorro de todos os irmãos que se apresentam no caminho, sem fazer distinção de crença nem raça. Lembra que a princípio a gente fala que eles não entendem se ela era judia ou se ela era gentia? Então, eles acham que ela não deveria ser atendida, porque Jesus veio para os judeus. Então, por que atender uma gentia, ainda mais naquela região? Mas, como todos os judeus da época, eles ainda se mostravam orgulhosos, e o mestre os queria trazer um ensinamento da humildade também. O povo cananeu, para os israelitas, era gente muito afastada de Deus. Muitos deuses eram ali adorados, então eles eram politeístas, multiplicando-se os templos aos deuses do Olimpo, ou seja, a cultura romana já estava um pouquinho ali permeada, e as divindades por todos os povos. Os apóstolos, como descrito no livro Personagens da Boa Nova, ficam muito espantados. Eles olham um para os outros e se perguntam o que Jesus estaria pensando daquilo tudo, de toda aquela região. E quando a cananita clama pelo mestre, eles se perguntam: seria uma descendente de Israel ou uma estrangeira? Que importava? Aquela era uma terra de gentios, de deuses estranhos e costumes bárbaros, no entender daqueles homens. Filhos de Israel, atendendo um apelo de uma mulher impura,
O filho de Davi tinha vindo para eles, os escolhidos, e não se compadecem do apelo daquele ser que se encontrava em desespero. Eles eram os herdeiros daqueles ensinamentos, iam se tornar seus multiplicadores muito em breve. Por isso, Jesus aguarda uma atitude deles e trazendo para a nossa vida como não aguarda o nosso movimento e trabalho para com os nossos irmãos em humanidade. Ao invés de sermos sempre passivos à providência divina, e nós espíritas temos um pouco isso ainda enraizados em nós, né? Não vamos esperar que a providência divina, vamos esperar o que a espiritualidade vai nos dizer. Mas, ao invés dessa passividade, Jesus aguarda o nosso movimento, aguarda o trabalho para com os nossos irmãos. Então, devemos agir em favor do nosso próximo, pois somos os atuais apóstolos do Cristo. Ele espera que a gente faça a nossa parte. Nessa passagem, é muito importante que a gente humaniza um pouco os apóstolos, né? Porque a gente coloca eles como tão distantes de nós, claro que estão mais evoluídos espiritualmente que a gente, mas olha como Jesus escolhe pessoas que ainda tinham defeitos, ainda tinham questões a trabalhar. E como ele nos escolheu nessa encarnação, sabendo dos nossos defeitos, sabemos que tínhamos muitas questões ainda a trabalhar, o que não os impediu de servir ao Cristo. Então, a gente tem que seguir confiante que Jesus não está esperando de nós a perfeição, mas ele está esperando de nós o nosso esforço. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita, né, por tentar domar as suas más inclinações. Emmanuel tem uma página que se encontra no livro Fonte Viva, que ele nos afirma que em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço e estejamos convictos que o Senhor fará o resto. Ou seja, o primeiro movimento, meus irmãos, tem que ser nosso. E essa mulher, além da sua fé, demonstra sua ação a ir ao encontro do Nazareno e suplicar pela filha. Haja visto que ela estava em grave processo obsessivo e não poderia pedir socorro por ela mesma. Percebemos o poder da fé e da prece. Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, em a eficácia da prece, nos traz a seguinte reflexão: o que Deus concederá ao homem, se lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem fazer nada da sua parte. Esse trecho está no capítulo 24, item 1 e seguintes. Você vê que está sempre esperando que a gente faça a nossa parte. O primeiro movimento tem que ser nosso. Nesse episódio da mulher cananeia, e num episódio bem parecido, que é na cura do filho do centurião, ou do servo do centurião, Jesus não precisou ir à casa de ninguém, e muito menos perguntou o endereço.
Ou seja, o poder da oração dispensa endereços. Basta que a nossa mente sintonize com o nosso mestre e irmão e o nosso Pai maior. Ou seja, a gente precisa só estar em sintonia com Deus. A gente não precisa terceirizar a prece, a gente não precisa em nenhum a prece do outro é mais forte que a minha. Não, a minha prece é importante. É o momento de eu abrir meu coração para o Pai, dele ver, ele melhor do que ninguém conhece a cada um de nós e sabe do que a gente precisa. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura, dotada de grande poder fluídico normal, pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alia esse poder à sua ardente fé. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Podemos fazer, inclusive, um paralelo com relação à humildade e à fé de seus personagens, quando a gente fala da cura do servo do centurião e da mulher cananeia. O centurião fala a Jesus em sua mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de ir ao seu encontro. Dize, porém, uma palavra, para que meu criado seja curado, pois também eu estou sob uma autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entre em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então, a gente pode orar para o nosso anjo guardião, a gente pode orar, inclusive, como nossos irmãos de outras religiões, por um santo de devoção, mas todas essas preces vão ser reportadas ao nosso Pai, porque nada acontece sem que seja a vontade dele. E é aquilo, não cai um fio de cabelo de nossas cabeças que Deus não saiba. Então, Jesus, nessas duas passagens que a gente trouxe aqui para exemplificar, nos mostra que, independente de religião ou crença, o que realmente importa é a fé e o amor que trazemos dentro de nós, assim como também nossos méritos, né? Porque não adianta a gente pedir se a gente não tem mérito. E ele fala: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E como se refere ao centurião também. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A gente tem dois exemplos de duas passagens de Jesus que ele não faz os supostos milagres, né, aos judeus. Um era romano e a outra era uma gentia. E olha que exemplo que ele nos dá. Os dois tinham mais fé do que aqueles para que, teoricamente, ele tivesse vindo a princípio. Né? Olha que exemplo de fé que independe, que transcende religião, que transcende raça, credo, que transcende qualquer coisa.
O que importa é a nossa intenção e a fé que trazemos dentro do nosso coração. Amélia Rodrigues, mais uma vez, vamos recorrer a esse livro que é belíssimo, que se puderem, algum dia, seria muito interessante que fosse lido, porque é um livro riquíssimo e muito bonito de se ler, porque ela conta com uma poesia e de uma riqueza de detalhes que nos emociona. Nos fala que o exemplo que também se encontra na cura à distância dispensada ao filho ou servo do centurião é alimento para todos os povos, para os homens do futuro. E que homens são esses? Somos nós, meus irmãos. É alimento para todos nós, é alimento de fé, de perseverança, de bondade, de amor e de humildade. Vivemos tempos muito difíceis e que nossa fé tem sido posta muito à prova. Então, esse é o momento do nosso testemunho como espíritas, como aqueles que conhecem a terceira revelação do Cristo, de colocar em prática, de através dos nossos exemplos, a gente poder ajudar os nossos irmãos ao entorno de nós. Não precisamos ver o auxílio que Deus dispensa a nós. Basta que a gente tenha fé e a humildade da mulher cananeia, que o auxílio vai vir até nós, com certeza ele virá. Nesse momento tão difícil em que a humanidade se encontra, lembremos, meus irmãos, do olhar doce e suave do governador do nosso planeta. E irmão querido, que torce tanto por nós, que está sempre disposto a nos auxiliar e amparar. Basta que tenhamos confiança e saibamos esperar com paciência os desígnios do nosso Pai Maior, que nos ama tanto de todo o nosso coração. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e irmão, e agradecer, Senhor, por esse momento de paz e de poder aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho e sobre sua mensagem e passagem sobre a terra. Agradecer a oportunidade bendita de conhecer a doutrina espírita, que nos acolhe e nos conforta nos momentos de dor, em especial esse que passamos. Agradecemos o teto sobre nossas cabeças. Agradecemos, Senhor, por todo o auxílio que tem sido ofertado a cada um de nós. E nesse instante, eternos pedintes que somos, gostaríamos de pedir que abençoe a cada um de nós, aos tarefeiros de todas as casas espíritas dos dois planos da vida. Pedimos, Senhor, que abençoe os profissionais da área da saúde, aos doentes de toda sorte nos hospitais. Fortaleça em nós, Senhor, a fé que moveu a mulher cananeia. Fortaleça, Senhor, a vontade de te servir. Abençoe a todos os nossos irmãos do orbe terrestre, aos suicidas, e, enfim, Senhor, aos nossos governantes, para que tomem as decisões mais acertadas. Sê conosco agora e sempre, Mestre, e graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fique com Deus.